E aquela coisa de se falar, né? Ah, saia dessa, essa pessoa não é pra você e tal. Ah, tá, ok, isso é importante de se ouvir, né, de se falar, mas o mais importante mesmo é fortalecer a vítima, é criar uma rede de apoio, né, ela ir compreendendo que existe uma possibilidade segura de sair daquilo, porque o psicológico, né, o emocional da mulher que está no relacionamento abusivo, ele é destroçado, e você se torna aquilo que aquele outro diz que você é, né? Você muitas vezes, sei lá, abriu mão de amizades, né? Abriu mão de relações com a tua família, né, mais íntima, abriu mão de um emprego, de ter a tua própria renda. E quando você olha para os lados, você só vê aquela outra pessoa. E ainda por cima, né, existem aqueles homens que chegam, falando de relacionamento abusivo agora, né, heterossexual, mas aqueles, porque também existem relacionamentos abusivos a partir, né, de outras orientações sexuais, mas enfim, falando agora do heterossexual, né? Aquele homem para e chega e fala para você que você não vai conseguir nada melhor, né? Que você não presta para nada. E aquelas mensagens, elas colam de uma forma assim, num encaixe perfeito com as vozes críticas internalizadas que eu trouxe minutos atrás, né? Então, se torna algo realmente muito potente, né? Muito intenso e se retirar de um espaço assim e não entrar em novos espaços análogos a esse, né? Não finalizar uma relação e não entrar numa nova relação com uma configuração muito parecida com ela, não é algo fácil se você não tem o acompanhamento adequado. E nem a rede de apoio, né? Que é ouro, assim, infelizmente é uma coisa muito rara, mas é essencial ter essa rede de apoio para atravessar situações tão desafiadoras quanto as que geram os danos de um relacionamento abusivo. A gente é atravessado pelo medo, né? Medo, indignação, então toda essa onda de violência, ela faz com que a gente fique ainda mais em alerta e preocupadas também com o fato de que, tá, eu preciso me defender, mas o que que vai acontecer se eu conseguir me defender também, né? Esse pós. Então, as leis precisam ser cumpridas, a gente está aí num momento de discussão fervorosa e essencial, de criminalização de coisas que precisam ser criminalizadas, mas tá, ok, temos a lei, ela precisa seguir o seu curso e sem objeções, como a gente vê aí várias aspas e muitas brechas para situações que são, assim, desprezíveis, né, de estarem acontecendo em pleno 2026. A gente tem uma minissérie que foi um sucesso, assim, se não me engano, ela é do ano passado, ela é bem nova, que é a Adolescência. E aí a gente olha para o contexto desses jovens, dessas crianças pré-adolescentes, né, adolescentes, e para e pensa, assim, muitas vezes é por causa de uma negativa, de um não, né, que meninas são espancadas e mortas, porque ela disse não. Mas a gente precisa ensinar as meninas a dizer não e sustentar o não. Então, olha só, que contraditório, né? Que contraditório. Então, elas são violentadas de qualquer maneira, dizendo o não ou não dizendo o não. E a demanda só aumenta, né? Assim, clinicar tem sido algo que eu acho incrível, mas também bem pesado nesse sentido, porque essa questão, por exemplo, da expressão de sentimentos também é reforçada, ensinada de uma forma muito diferente, se é que é ensinada, né, para os homens. Então, a raiva, quando é expressa por um homem, ele está sendo assertivo, ele está chateado. A mulher, não, ela está exagerando, ela está louca. Então, os homens, eles aprenderam desde muito novinhos só a expressar, muitas vezes, a raiva, né? Então, menino não podia chorar, né? Anos 90 aí, bem anos 90 e antes disso também. Mas, assim, a coisa dos meninos não poderem demonstrar sentimentos que são sentimentos mais vulneráveis, por exemplo, né? Que ele tá com medo. Ele sente medo, gente. Ele é um ser humano, né? Ele é ali, enfim, uma pessoa. Então, assim, não pode demonstrar que tem medo, não pode demonstrar tristeza, não pode chorar, não pode demonstrar que gosta da menina. Então, se eles gostam da menina, ele tem que bater na menina. Ah, então é por isso que ele gosta de você, ele tá batendo em você.
tá puxando seu casaco, né? Tá puxando seu cabelo, uma coisa bem primitiva, né? Bem homem das cavernas, assim. Então, e é justamente por isso, nosso emocional, o emocional dos homens ficou no primitivo, não foi desenvolvido. Para as mulheres existia um espaço para sentir, mas também, olha, não sente muito não, porque aí você vai ser o quê? Tá sensível demais, né? Tá chorando por tudo. Então, Tá existia um espaço para emocionado demais, né? sentir, para as mulheres existia um espaço para sentir, mas sentir até a página 2, porque também, se você sentir demais, tá me incomodando. Então, nós fomos educados, ou não educados, né, nesse sentido, de uma forma muito diferente. Muitas pessoas chegam na adultez sem letramento emocional, e aí o foco era alfabetizando as palavras, né, em letras, para poder aprender a ler, escrever, mas nenhum nas gerações anteriores, arrisco dizer nenhum, nesse sentido emocional. E aí a gente chega na vida adulta para se relacionar com pessoas que tiveram experiências muito diversas nesse sentido e que têm as suas marcas. O buraco é muito mais embaixo quando a gente fala dessa violência, né? Porque quem agride homem é homem, quem agride criança é homem, quem agride mulher é homem, né? E não estou falando, 100%, Bianca, na maioria das vezes, né? Então, esses homens, eles estão precisando de cuidado, eles estão adoecidos. Isso não é normal. Isso não é normal. Nem tudo está na conta do transtorno mental, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão sempre justificando a partir de transtornos mentais, violências muito importantes nesse sentido, e nem sempre, estou aqui trazendo até, inclusive, sobre essa educação social, os homens não têm consequências negativas dos próprios atos, né? Então, assim, se a gente não tem nenhuma consequência negativa quando a gente faz algo que foi nocivo para o outro, como é que a gente vai entender profundamente o que é certo e o que é errado, né? A gente sabe que, assim, a coisa está muito flexível, e tendendo para um lado, né? Tendendo sempre para um lado, né, nessa questão. Então, a gente tem realmente criado seres humanos com distorções muito importantes a respeito do que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E, de fato, em muitos momentos, também premiando, quase que premiando, né, situações que foram situações negativas. Então, que tipo de homem a gente está criando? Né? Nem tudo recai na conta do transtorno mental. As pessoas começaram a perceber que a psicologia é importante, que a psiquiatria é importante, então esses relatórios, esses laudos que a gente faz, das pessoas que a gente acompanha, começaram a ter um peso, um valor, inclusive no judiciário, né? Mas nem tudo recai sobre isso, sabe? Então, alguém justificar, por exemplo, porque está dentro do espectro autista, que matou a mulher por causa disso, né? Eu vejo coisas absurdas todos os dias, e é da gente ficar realmente indignado. Nossa, que bom que vocês estão considerando minha profissão como algo importante, né? Que está tendo esse tipo de valor. Mas, né, assim, nem tudo se justifica nesse sentido. E essa é uma das questões. A gente precisa olhar profundamente a sociedade que cria esse tipo de relação entre homem e mulher e esse tipo de ser humano, homem, indivíduo, que comete os atos que comete, não tem as consequências negativas e a forma na qual ele se enxerga e enxerga a sociedade e o que ele vai passar a fazer a partir daquele momento onde não houve aprendizados, né, consistentes mesmo de como existir em sociedade de uma forma saudável. A gente pode até contextualizar, né, compreender mais profundamente, mas não é aceitável. A gente tem observado que na mídia, quando se fala de mulher, se falam da mulher, aquela mulher que passou por algum tipo de violência doméstica, violência doméstica, mulheres que passaram por alguma situação, né, constrangedora, mas não fala da mulher como profissional, né? A mulher Sim. médica, a mulher advogada, a mulher dona de casa, porque tem mulheres que optaram por ser dona de casa, que antes, Rafael, do que a gente tem visto, do que a gente tem vivido, eu como mulher principalmente, né? A gente, todos os dias, a gente tem uma notícia ruim relacionada a mulheres.
A gente vê que muitas mulheres, por uma simples situação, ela acaba se abandonando, né? Como você colocou, mulheres, ela cuida de todo mundo, mas quem cuida dela, né? Tem essa situação. A gente sabe que, infelizmente, o machismo, ele impera. O machismo, infelizmente, Ainda impera, né? ainda impera. A violência, as pessoas acham que a violência é só quando chega a esse extremo do feminicídio. Quando chega a esse extremo aí, é porque já vem acontecendo muitas coisas. Existe a violência emocional, né? A violência psicológica, né? Sim. O cidadão fala que a mulher... Fala um monte de coisa, que eu não quero estar repetindo aqui, né? A gente quer... Como eu falei, você chame por vida, é melhor. Mas começa através da opressão, da violência psicológica. O cidadão não quer que a mulher trabalhe, né? Não dá nada à mulher, mas também não quer que a mulher trabalhe. Então, se a mulher sai, ele diz que ela está saindo para fazer alguma coisa, né? Está indo se encontrar com alguém. É muita coisa que envolve a violência doméstica. E quando chega nessa fase do feminicídio, a Leila já passou por várias fases, ela tentou, de alguma forma, alertar e as pessoas não derem importância, ao ponto delas chegarem a não estarem mais aqui com a gente. Então, eu conheço várias pessoas que passaram por isso, né? Eu conheço várias mães que choram hoje porque perderam suas filhas, né, em relacionamentos assim tóxicos, e realmente é algo que deixa a gente bastante preocupado, principalmente a gente que tem filhos, né? A gente tem que orientar nossas filhas e nossos filhos também. Eu volto a salientar. O podcast presta o serviço de utilidade pública. Se você, mulher, esteja talvez se sentindo no ciclo de violência, diz que 180, Sim, 180 para denunciar o agressor ou o algoz que esteja cometendo e praticando essa violência contra você, mulher, vocês, mulheres, de uma maneira geral, não geral. só daqui de Simões Filho, mas de toda a Bahia, de todo o Brasil, porque o Sim, YouTube tem uma esse alcance amplitude não é. só regional, nacional, mas também internacional. Então, Sim, fica sim. aqui o serviço de utilidade pública do Pod Notícias do Poder. Se você, mulher, estiver se sentindo agredida, violentada, ou que esteja num ciclo de violência diante do agressor, diante do algoz, diz que 180, denuncie, é denúncia anônima, não é isso, Tânia? É Eu não sei anônima. se é denúncia, é É anônima, anônima, anônima. você faz a sua, isso, você faz a sua denúncia anônima e os órgãos de defesa, os órgãos do judiciário vão acolher a sua denúncia e vão tomar as providências, inclusive, Cabíveis. acho que até as providências judiciais cabíveis em defesa e em proteção a vocês, mulheres, que são vítimas, talvez, de violência Que doméstica e estão sendo familiar. intimidadas, né? Estão sendo intimidadas muitas Sim, vezes, né? Porque quando a gente fala em violência doméstica, isso não acontece só num ciclo doméstico, não. A violência doméstica, ela está em qualquer não, lugar, né? A violência contra a mulher, na verdade, né? A gente falou de violência sim, doméstica, mas eu quero ampliar isso. A violência contra a mulher, ela está no local de trabalho, ela está na rua, ela está em uma sim. academia, ela está nas letras das músicas, como eu acabei de, há pouco instante de falar, né? Ela está em todos os lugares. A mulher, ela está No meio sendo de transporte no público, né? transporte No público, transporte público, no com a transporte importunação público, sexual, exatamente. assédio Então, sexual. está em todos os lugares, em todos os setores, né? Pessoas que a gente nunca imaginou que um dia pudesse fazer algo tão terrível, né? A gente vê nos noticiários, né? Pessoas que muitas vezes tá ali para nos defender, né? E praticam esses atos. Então, assim, isso está em todos os lugares, em todos os segmentos, em todas as classes sociais, né? Porque o pessoal tem também dizer que isso só acontece na favela, nas periferias. Não, está em todas as classes sociais.